Saúde a todos com a paz do Senhor. Sou grata a Deus por mais um dia que Ele tem nos proporcionado, por mais uma tarde maravilhosa na sua presença. Hoje a gente está aqui com o jovem Vinícius Laurentino, paz do Senhor, Vinícius, que faz parte aqui conosco no setor 2, situado ali em Compés, Assembleia de Deus. E é um privilégio ter ele aqui nessa tarde. Ele aceitou o nosso convite de poder contar um pouquinho o que Deus tem feito na sua vida. E a primeira pergunta é, Vinícius, como se deu a chamada de Deus na sua vida? Bem, a chamada de Deus na minha vida se deu por volta de quando eu era criança, ainda um bebezinho. Meus pais, eles eram evangélicos na época, só que chegou um determinado momento da vida deles que eles não mais seguiram o caminho do Senhor. Porém, meus pais, eles nunca deixaram de nos incentivar a ir ao circo de oração. Na época, a dirigente do circo de oração era a irmã Miriam. Ela morava do lado de casa, então ficava próximo, ela pegava a gente e levava para o circo de oração. Amém. Qual a experiência com Deus que te marcou? Bem, foram duas experiências que me marcou muito. A primeira foi a do meu batismo com o Espírito Santo, a qual eu almejava muito. Todo cristão almeja, né? É o batismo com o Espírito Santo. Então eu almejava muito ser batizado com o Espírito Santo. Então eu pedia muito a Deus. Aí a segunda experiência foi da universidade. Todo jovem sonha em cursar um dia um curso superior, ter uma profissão, ser alguém na vida. Então eu pedia muito a Deus para Ele abrir as portas da universidade. Só que chegou um determinado momento da vida em que eu fiz a prova da universidade. Eu tinha conseguido passar nessa prova, só que barreiras foram impostas e não tínhamos condição. Meus pais conversaram comigo e a gente não tinha condição de seguir em frente. Só que Deus, como é Deus do ouro e da prata, É verdade. Ele proveu as condições e quando eu menos esperava, Ele nos concedeu essa vitória. E hoje eu estou ali na universidade, cursando já perto do finalzinho do primeiro período de Engenharia Civil. Glória a Deus. Então as suas experiências se marcam no batismo com o Espírito Santo, né? E ter entrado na universidade e fazer o curso de Engenharia Civil. Amém, glória a Deus. Como jovem na casa de Deus, qual tem sido os obstáculos enfrentados? Bem, irmã Deise, as barreiras enfrentadas que eu vejo muito hoje em dia é a incredulidade. Porque quando eu estudava lá na minha escola, eu via certas ações, certas situações que ocorriam que iam de encontro à fé cristã. Iam de encontro a nossa fé. E hoje, quando eu estou lá dentro da universidade, especificamente na aula de filosofia, eu vejo que continua as barreiras, continua as frentes. E nós temos que estar armados. Como diz lá no livro de Efésios, nós temos que nos armar com a armadura espiritual de Deus. Temos que estar com a nossa espada, a espada tem que estar afiada. Porque quando chega nessa determinada aula lá na faculdade, o professor ele bate muito em cima da tecla de cristão, da tecla de Deus. Temos que estar ligados com Deus para ter algo para falar para Ele também. Porque ontem mesmo aconteceu um fato lá na aula em que um jovem lá, ele disse que Deus, quando tinha destruído o mundo, não tinha feito um dilúvio, tinha dado uma enchente. Aí eu disse a ele, eu levantei a mão, o professor pegou e não me deu chance de falar. Aí o professor continuou falando depois dele. Levantei a mão de novo, o professor não deu chance de falar. Levantei a mão na terceira vez, aí o professor fala. Eu digo, professor, mas na Bíblia fala que quando Deus olhou lá de cima, Ele só viu nós justos. Então, o resto da humanidade morreu, de verdade. Ele disse, mas como que o resto da humanidade morreu se quando Deus, através de Noé, colocou todos os bichos na arca e os bichos são espalhados por todos os continentes? O professor respondeu. Aí eu disse, mas professor, na Bíblia fala que Deus olhou de cima e só viu um justo, professor. Todos morreram, professor. Aí até um certo lá, ele disse que a Bíblia não se explica, né? Não tem como explicar a Deus. Até na própria Bíblia mesmo fala. Não tem como a gente explicar a Deus, porque aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não tem como a gente saber o amanhã, o futuro. Não, o futuro a Deus pertence. É verdade. Glória a Deus. Então o desafio encontrado, os obstáculos são a incredulidade, né? De aceitarem a fé cristã sua. Verdade. A gente já tá aqui no finalzinho e eu vou pedir para o jovem Vinícius deixar um versículo para nossa meditação, onde ele possa transmitir
mais um pouco aquilo que Deus tem feito na vida dele, porque isso aqui só é um pouquinho do que Deus tem feito na vida de Vinícius. Tenho certeza e convicção que tem muito mais outras coisas que Deus ainda vai concluir, porque até mesmo Vinícius só é um jovem na casa de Deus. Tem aí bens futuros, né? Que é um casamento, né? Que Deus tem que preparar, né, não, Vinícius? Então só é um pouquinho do que Deus está começando a fazer na vida de Vinícius. Tem mais coisas, mas, como eu falei, ele só veio aqui transmitir um pouquinho. Tem mais coisas de Deus para a vida de Vinícius? Tem. Mas vamos continuar orando para que Deus faça aquilo que o coração de Vinícius almeja, né? Ele vai deixar um versículo para a nossa meditação. Quero deixar para a meditação de todos um versículo que se encontra no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Bem, nós vemos hoje em dia que muitos adolescentes, muitos jovens têm se perdido, têm caminhado por caminhos que não agradam a Deus, por falta de ter paciência, por falta de saber esperar, por falta de saber confiar em Deus. Porque nós sabemos que Deus, por ser um Deus tão grande, Deus ele faz as coisas do jeito que Ele quer, da maneira que apraz a Ele, do modo que lhe convém. Aí nós vemos que o jovem hoje em dia, ou mesmo o adulto, o cidadão, qualquer cidadão, quer as coisas na hora, quer as coisas do seu jeito, da sua maneira, do seu modo. Não, glória a Jesus, não. Tem que ser da maneira de Deus, tem que ser do jeito de Deus, tem que ser no momento dele. Porque no momento dele Ele vai nos conceder, Ele vai nos dar a vitória. Mas tão somente nós temos que saber esperar, nós temos que saber aguardar. O salmista fala: esperei com paciência no Senhor. Nós temos que saber esperar. E temos que saber lançar as nossas ansiedades, ou seja, aquilo que nós queremos. Nós temos que confiar nele, depositar nele. Porque a partir do momento em que nós tomamos todas as nossas ansiedades, todas as nossas... queremos resolver do nosso jeito, da nossa maneira, nós não estamos confiando nele. Mas no momento que nós confiamos nele, dizendo: não, Deus, faz do jeito que tu queres, faz do jeito que te apraz, faz do jeito... No momento que o Senhor fizer, tá certo, Deus. Vai chegar, confie que vai chegar. Confie na providência de Deus. Glória a Jesus, confie. Amém. Amém. Sou grata a Deus pela vida de Vinícius. E agradeço também a vocês que têm ouvido e compartilhado esse vídeo. Que almas sejam alcançadas. Gostaria também de deixar para a meditação de vocês Mateus capítulo 6 e o versículo 33, que diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Agradeço pela oportunidade de vocês estarem ouvindo esse vídeo. Amém.